Boa noite, amada Igreja do Senhor. Já sentimos a presença do Senhor nesses louvores, nessa ministração. Amém, igreja? O Senhor está aqui, a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Que o Senhor nos avive mais este dia. Pediria que a Igreja do Senhor abrisse em Mateus 24, e que nós pudéssemos ler de 3 a 8. E pediria que o meu pastor pudesse ler e depois orasse. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu poderoso nome, Senhor, o Deus vivo que nos concede a honra de aqui congregarmos e reunidos já executamos os 5 minutos de oração, tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que estejamos atentos, focados para receber aquilo que já colocaste no coração da tua serva, presbítera Rosângela Lira, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, igreja. Vou repetir aqui. Versículo 3 fala assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Nós tivemos uma doutrina tremenda, nosso pastor falou sobre a vinda e a consumação dos séculos, e ele deixou bem explicado de que a primeira vinda seria para a igreja, amém, igreja? Mas não é essa parte que eu quero pegar. Coloquei um subtítulo aqui. Tema: se preparando para o dia do Senhor. Subtítulo: observando os sinais. E como o nosso Deus é misericordioso, igreja, não deixou os servos dele, os seus filhos, sem sinais. Deus nos deu sinais. Deus colocou na sua palavra sinais para que nós viéssemos a observar, para que nós viéssemos nos preparar para aquele grande dia em que nos encontraremos com ele. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. 6. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. E eu acho muito lindo aqui no 6 que ele fala assim, mas não vos assusteis. Nós estamos vendo coisas tremendas acontecendo, mas Deus fala que são o princípio das dores. Até o 8 aqui, do 3 ao 8, ele faz uma afirmação. Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, esse princípio das dores são justamente os sinais que antecedem o arrebatamento. E é os sinais em que a gente deve estar preparado e atento para nosso encontro com o Senhor. E haverá guerras e rumores de guerras, em outra versão fala revoluções, e nós estamos vendo isso. Vários rumores de guerra, várias guerras, princípio das dores.
Lucas 21, 28 fala assim: sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Então, para a igreja do Senhor, não se assuste. Confie no Senhor, porque Ele disse que Ele estaria conosco até a consumação do século. Amém, igreja? Todos os dias. Então, nós não devemos nos assustar, mas Ele diz: vigiai e orai. Veja os sinais, vigiem e orem. Se preparem. Eu coloquei aqui sinais em hebraico. Coloquei só mesmo o significado. Significa uma marca que distingue uma pessoa, uma coisa ou uma situação. Sinal também significa advertência. Uma sinalização, como, por exemplo, quando uma estrada se rompe, eles colocam uma sinalização, cuidado, né? Então, são sinais de que alguma coisa lá na frente vai acontecer. Também, sinais são lembranças. Por exemplo, em Lucas 17, a gente vai já lá ver na íntegra, quando o Senhor diz, olha, lembrai da geração de Noé, lembrai do que aconteceu com Ló. Então, são para que nós venhamos a lembrar do que aconteceu no passado e daquela forma como aconteceu, a Bíblia diz, assim será também no dia que o Filho do Homem voltar. Em grego, significa uma marca pelo qual uma pessoa, uma geração é distinta, uma ocorrência de sinais que prognosticam os eventos notáveis prestes a acontecer. Então, são eventos que estão prestes a acontecer. Sinal também é algo incomum, transcendendo não o curso normal da natureza. Então, nós estamos vendo coisas incomuns acontecer. Quem está atento sabe disso. Amém, igreja? Os sinais apontam para os eventos futuros. Os sinais sempre foram uma parte essencial da revelação divina. Primeira advertência, em Mateus 24, 4, ele fala assim, vede. Então, ele chama a igreja, chama os discípulos dele e diz, olha, vede os sinais. E em grego também significa perceber com o uso dos olhos para descobrir. Significa também fixar o olhar aos acontecimentos. Então, a igreja ela tem que estar com o olhar bem fito, tem que estar bem acordada, tem que estar bem prestando atenção no que está acontecendo. Sempre buscando na palavra o que o Senhor está falando, porque Ele coloca na sua palavra as advertências, Ele coloca na sua palavra os sinais. Amém, igreja? Segunda advertência, que ninguém vos engane. E a palavra enganar significa que ninguém vos faça vagar, que ninguém vos faça sair do caminho de virtude, que ninguém vos leve em direção errada. Então, nós temos que ter esse cuidado também, porque nós estamos vendo muito engano, muitas falsas doutrinas, muitos falsos pastores, muitos falsos adoradores, muitas pessoas dizendo que não precisa mais se arrepender. Deus nos aceita como nós somos. Então, não precisa. Acho que passou semana passada, não sei se vocês viram esse vídeo, de uma moça que ela riscou na Bíblia que todos têm direito, independente se arrependeram ou não, de entrar no céu, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso e todos têm direito. E não é assim. A Bíblia diz que aquele que não negasse a si mesmo não entrará no reino dos céus. Então, vai haver, já está havendo muitos enganos, estão facilitando para entrar no reino dos céus e não é assim. A Bíblia diz que é com esforço que nós tomamos o reino dos céus. É com esforço, aqueles que se esforçam entrarão. E a outra advertência, em Lucas 21, 34, fala assim, acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Os discípulos andavam com Jesus, eram amigos de Jesus, e eles abraçaram o ministério de Jesus. Porém, o Senhor sabia que
lá no futuro o diabo faria de tudo para tirar o propósito do coração deles, para tentar tirar a missão deles. Então, era sobre isso que o Senhor estava falando. Cuidado, que vocês continuem num propósito, que vocês olhem, cuidem de vocês mesmos, que vocês observem, reflitam sobre o caminho que vocês estão andando, sobre como vocês estão levando a obra do Senhor, sobre qual é o propósito que eu te dei, o que vocês estão fazendo do propósito que eu dei para vocês. Observe, eu tenho uma missão para vocês, eu tenho um chamado para vocês. Observe. Então, o Senhor sabe das artimanhas de Satanás. Ele sabe que ele tentaria, não conseguiu, mas tentaria de todas as formas fazer com que eles desistissem do propósito dele, tanto que quando Jesus morreu, ressuscitou, mas antes disso, eles voltaram a pescar, né, querendo tirar eles do propósito. Mas isso não deu certo, porque eles continuaram, o Senhor apareceu e eles continuaram no propósito, e foram homens tremendos, e hoje nós temos eles como exemplo. Mas isso fica para nossas vidas também. O Senhor conhece o nosso futuro, sabe que Satanás intenta todos os dias contra nossas vidas. Deus conhece, sabe o nosso potencial. Deus tem um chamado para cada um, um propósito para cada um. E Deus, ele nos coloca esse cuidado, nos chama a atenção, nos adverte para esse cuidado. Acautelai-vos. Cuidai de vós mesmos, cuidai de vós mesmos. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está a minha intimidade? Será que virou uma religião? Ou será que eu estou intensa? Isso é para a minha vida também, na presença do Senhor. Será que eu estou ainda buscando aquela intensidade do primeiro amor? Ou será que as coisas já não são mais como antes? O Senhor quer justamente nesses momentos em que Ele está tão perto de vir, que nós estejamos intensos. Amém, igreja? Cuidado para que a indolência e a procrastinação não sejam um laço em nossas vidas e a calamidade nos pegue desprevenidos. A procrastinação, muitas vezes nós deixamos, amanhã, hoje eu não busquei como eu deveria, amanhã eu busco. Hoje não foi intenso, mas amanhã vai ser. E a gente fica adiando. E amanhã, ou hoje, ou daqui a segundos, pode ser o arrebatamento, como as virgens nércias. Mateus 25, de 1 a 9, a igreja não precisa abrir. Jesus dá um alerta. Vou só resumir aqui. Alerta para não perder o óleo e, consequentemente, a luz. As virgens nessas perderam o óleo e perderam a luz. O óleo significa o conhecimento, a unção. Consequentemente, elas perderam a luz. Nós somos a luz de Cristo. Amém, igreja? Nós somos aqueles que vai trazer luz a esse mundo de escuridão, as pessoas que estão presas nos seus delitos e pecados. Então, as virgens nessa perderam o óleo, consequentemente, elas perderam a luz. As nessas foram buscar a luz tarde demais. E aí no 12 ele fala assim, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Se você for ler nos finalzinhos dos capítulos de Mateus, quando está perto, ele começa a falar, olha, vigiai, guardai-vos, eu virei como ladrão. Então ele começa a falar, ele começa a advertir, vigiai, vigiai. E aqui ele conta essa parábola, e em seguida no 12 ele fala, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, seja cauteloso, prestar estrita atenção, ser ativo na presença do Senhor. As virgens nessas foram pegas desprevenidas. As pessoas na época de Noé foram pegas desprevenidas. As pessoas em Sodoma e Gomorra foram pegas desprevenidas. Por isso que Deus pede, vigiemos. Amém, igreja? O antônimo de vigilante é desalinhado. Eu achei muito interessante. Não está alinhado com Deus. O Senhor está colocando no caminho e ele sai. Vai para a direita, vai para a esquerda, mas não vai no caminho certo. E a outra é desapercebido, a outra é desligado,
negligente, louco e dolente. E nós vamos ver uma situação de negligência aos sinais e avisos. Lucas 17, 26, que eu falei ainda agora, que é sobre Noé. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidos em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e a beber, comprar e a vender, plantar e a construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre, e o céu destruiu a todos. 30. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. 32. Lembrai-vos da esposa de Ló. 33. Quem tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, na realidade, a manterá. 34. Eu vos asseguro, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. Do 30 ao 34 é uma coisa interessante, quando ele começa a falar do que aconteceu na época de Noé e também de Ló. Ele fala que exatamente vai acontecer assim. Aí depois ele fala assim, lembrai-vos da esposa de Ló. E nós vimos aqui que ela ficou porque ela sentiu falta de tudo que ela tinha atrás. Então, em seguida, ele fala assim: quem tentar preservar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, na realidade, ganhará. Então, a gente vê aqui que está dentro daquilo que o Senhor fala sobre o arrebatamento, porque ele fala embaixo: eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. Então, o que acontece hoje, assim como as pessoas hoje estão preocupadas dentro da igreja, mas estão muitas vezes preocupadas e priorizando trabalho e deixando de vir aos cultos por coisas, por proposta, isso significa que elas estão amando mais essa vida do que abrindo mão da verdadeira vida, e abrindo mão da verdadeira vida que é estar na presença do Senhor. Então, aqui é um retrato do que existe no dia de hoje. É um retrato do que Deus quer mostrar para que não aconteça na igreja do Senhor. Olha, ela ficou aqui, Ló estava em Sodoma e Gomorra, Deus o tirou, mas ela ficou porque não abriu mão daquilo que ela achava que era prioridade. E aí ele fala assim, não quis preservar a sua vida no Senhor. E hoje isso é para nossas vidas. O que nós estamos querendo? O que nós estamos colocando como prioridade? Será que é o nosso trabalho? Será que é alguma coisa que está oferecendo um dinheiro, renda, alguma coisa assim, e nos faz fazer escolhas de deixar de vir ao culto, de deixar de buscar a presença do Senhor? Quais são as propostas que o diabo está oferecendo para que nós venhamos a deixar a presença do Senhor? Deus, ele coloca isso também, as nossas prioridades. Daqui a pouco a gente vai ver lá na frente sobre o convite do Senhor para a grande ceia. Nós vamos ver que muitas pessoas, o Senhor fez uma grande ceia, um grande banquete e mandou convidar a várias pessoas. E cada uma delas se desculpou, mas não foi para o banquete. Então, quando nós temos condições de vir e nós não vemos a esse banquete, nós estamos abrindo mão do que Deus quer oferecer para nós, abrindo mão do que é melhor para nós, e podemos até perder o arrebatamento por causa dessas coisas. Então, é um momento assim também de vigiarmos com relação a isso, com relação às nossas prioridades, o que nós estamos colocando como primeiro lugar, porque tudo isso vai ficar, não é? Tudo isso vai ficar. E aí já pensou, o Senhor vem e você diz, poxa, eu podia ter deixado isso, eu perdi o arrebatamento. E não, nós não queremos nos lamentarmos depois que o Senhor, eu creio que vai ser a pior dor do mundo quando o Senhor voltar e as pessoas perceberem que podia ter deixado certas coisas para estar na presença do Senhor. Televisão, minisséries, né? Às vezes por pouca coisa as pessoas ficam em casa para não vir para a casa do Senhor.
Então, Deus tem feito banquetes, e quando Ele faz, Ele diz, eu quero todo mundo aqui que puder. Mas o Senhor sabe quando a gente pode ou não, amém, igreja? A gente não está enganando a homens, a Deus. A gente pode estar enganando a homens, mas a Deus não. Então, o Senhor sabe quando a gente conhece o nosso coração, conhece toda o nosso dia, então Ele sabe quando podemos vir e quando não podemos. O que pode nos fazer perder a sensibilidade e a presença do Senhor? A principal é a falta de leitura bíblica. Provérbios 8:38 fala assim: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte, mas quem me rejeita comete violência, em outra versão, contra si mesmo. Quem me despreza quer a própria morte. Então, a leitura bíblica é essencial. Quando nós não lemos, nós estamos violentando a nossa alma. Ela está mais tendenciosa a se inclinar para o pecado, a se inclinar para as coisas do mundo. Então, é uma violência muito grande quando nós não buscamos a presença do Senhor. É algo que nós devemos vigiar também. Segundo, afastar-se da congregação. Provérbios 19:27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-á das palavras do conhecimento. Então, se nós deixamos, não tem bom. Se nós deixamos de ouvir a instrução do Senhor, vamos acabar nos desviando. Não adianta dizer, mas eu consigo. Em casa, eu fico lendo, eu fico assistindo o culto, então dá para me aguentar? Não, não. O Senhor fez um banquete neste lugar. É aqui que o Senhor quer nos abençoar. A Bíblia diz que aqui Ele reúne a sua igreja e derrama a sua bênção. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam unidos em comunhão. Ali o Senhor derrama a sua bênção. Aqui o Senhor tem instruções. Se nós fizermos algo, nós estamos contra isso, nós estamos quebrando um princípio. E quando nós quebramos um princípio, nós vamos declinar para o lado errado e vamos acabar saindo do caminho que Deus nos colocou, que é estar na presença dEle. Então, não dá para não se atentar para isso. De outra forma que nós podemos nos afastar, como eu falei, né, sobre a festa, sobre o banquete, eu vou ler aqui. Lucas 14:15 fala assim: ora, ao ouvir tais ensino, um que estava reclinando ao redor da mesa anunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem, o Senhor, para ensinar, sempre colocava uma parábola para as pessoas entenderem melhor. Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Contudo, Jesus declarou, vou repetir, certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. 17. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, olha a alegria desse Senhor. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. A dedicação dele de preparar uma mesa, a alegria dele de preparar um banquete, a gente percebe aqui nessa palavra, nesse versículo. Está tudo preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira me desculpar. O outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-la. Logo, rogo-te que me tenhas por perdoado. E outros ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. 21. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao servo: sair agora mesmo para as ruas e becos da cidade, traze para aqui pobres, aleijados, cegos e coxos. 24. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Isso é muito sério. O convite do Senhor não pode ser negado. Se o Senhor convidou, nós temos que estar aqui, porque o Senhor tem prazer
em nos recompensar com a sua palavra, ele tem prazer de nos presentear, de nos abençoar. E a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, ela traz vida, ela restaura a alma. A palavra do Senhor fala em Salmos, que a palavra do Senhor, ela restaura a alma, e a gente está vivendo num mundo onde está sendo difícil de conviver, né? A nossa sociedade, há um clima de depressão, de tristeza, de angústia, de escuridão, e a gente sente essa pressão. Porém, o Senhor aqui restaura, aqui o Senhor derrama luz, aqui o Senhor nos fortalece, aqui o Senhor nos recompensa, e aqui o Senhor diz que Ele tem bênção, sim, para a gente. Aqui Ele diz que Ele tem propósito, que Ele nos instrui, cada um ao seu chamado, cada um ao seu propósito. Então, o Senhor, Ele quer nos ver dispostos, disponíveis. Eis-me aqui. Há uma palavra em Salmo, quando o Senhor fala a Davi, buscai o meu rosto. Davi prontamente disse, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Então, nós estamos aqui buscando o rosto do Senhor. Nós estamos aqui dispostos, cansados. Muitos vêm do trabalho, mas nós estamos aqui dispostos a dizer, Senhor, faz a tua vontade, fala comigo, mexe com a minha estrutura, me alerta, me sinaliza, me adverte, mostra-me, Senhor, quais são os planos do diabo, porque Deus, ele mostra para a gente quais são os intentos de Satanás, ele mostra o mundo espiritual. Amém, igreja? Como se preparar? Como já falei, vigiai e orai. Mateus 26:41 fala assim, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E essa palavra tentação, eu estava procurando o significado, e uma delas é isca. O diabo, ele coloca isca para nos prender em jaulas, para não continuarmos progredindo, para não ultrapassarmos o limite, para ficarmos naquele estado de não estamos aprendendo nada, não estamos frutificando, presos em uma jaula. E Deus não quer isso. Deus nos fez para avançarmos. Amém, igreja? Marcos 13:32. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, senão apenas o Pai. 33. Estais, pois, atento e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país, deixando a sua casa encarregada a um de seus servos das suas tarefas, e ordena ao porteiro que vigie. 36. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. 36. E em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregue ao sono. Contrário de sono é acordado, é alerta. Amém? Então, ele está falando de sono. E vindo repentinamente, que não vos surpreenda e entregue ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos, vigiai. Então, o Senhor, ele está é muito categórico aqui, ele enfatiza várias vezes nesses últimos dias, vigiai, estai atento, prestar atenção no sinal, fixe os olhos nos sinais, porque o Senhor está próximo, igreja. E o Senhor tem ministrado isso a cada culto. Eu tenho percebido, eu sei que a igreja tem percebido isso também. Lucas 21:36. Vigiai, portanto, em todo o tempo. Como? Orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. 1 Coríntios 16:13. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sedes fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. O amor entre nós tem que crescer cada vez mais, como está crescendo. Amém, igreja? Efésios 6:18. Orai no Espírito. Uma forma de vigiar também, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com todas as petições e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos, intercedendo uns pelos outros.
Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Outra forma, ações de graça. Nunca murmurando, porque aquela geração que murmurou ficou no deserto. E que nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, seja aparentemente coisas ruins, que não são ruins, são algo que vem nos fortalecer, que vem nos fazer lidar com o problema, e as coisas boas também. Então, em tudo, Deus quer que nós venhamos a dar graças. Amém, igreja? 1 Pedro 4:7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre multidões de pecados. Então, mais um momento em que o próprio Pedro fala aqui, vigiai e orai. Esses últimos dias, eu creio que está tão perto, e eu sei que a igreja está sentindo isso, e é mais um momento em que a gente tem que estar alerta, acordados, e buscando cada vez mais a face do nosso Deus. E se caso alguém não está assim, se enfraqueceu na fé, há esperança para vocês. Há esperança para nós, a minha igreja. Ninguém é 100%, ninguém sempre está lá em cima. Às vezes a gente declina também. Em Jó 14:8 fala assim: ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma planta nova. Não está nada perdido, ainda há chance, Deus nos dá oportunidade. Se não demos o melhor hoje, amanhã, hoje mesmo, daqui a pouco nós podemos chegar em casa e colocar o nosso joelho diante do Senhor, nos arrepender e buscar a face do Senhor, se isso está acontecendo. E aquele cristão já intenso continue, o Senhor quer que a gente venha buscar cada vez mais. Amém, igreja? O Senhor é um Deus misericordioso e Ele tem nos dado esses sinais para que nós venhamos a ficar atentos a cada dia na presença do Senhor. Amém? Eu pediria que os irmãos do louvor já pudessem se aproximar. Eu pediria que a